Olá pessoal, tudo bem? Você sabe planejar a sua pintura? Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho, e estou aqui hoje para te ajudar a planejar a sua pintura. Bora lá? Vem comigo, você vai gostar. Bem pessoal, a primeira dica para a gente planejar a nossa pintura é pensar no tema. Então, quando iniciamos o desenho, o rascunho inicial, a gente precisa pensar no tema que a gente quer abordar e como a gente quer abordar aquilo. Existem inúmeros temas que a gente pode abordar: natureza, paisagem, animais, figura humana, natureza morta, uma mensagem edificante. Enfim, existem inúmeras possibilidades de tema. Então, primeira dica, selecione o seu tema. A segunda dica é para buscarmos as nossas referências. Muitas das vezes estamos sem ideias, então as nossas referências vão nos ajudar a compor a nossa obra. E obviamente sempre buscando a referência em conformidade com o tema que selecionamos no início. Os trabalhos, as imagens, as fotografias que nós gostamos nos inspiram e elas podem servir como referência, como base, como suporte para a gente construir a nossa obra. Então eu já tenho aqui o meu papelzinho desenhado, meu bloquinho de papel já com o meu desenho. Eu selecionei o tema natureza e o tema floral. Como eu queria fazer flores, eu busquei referências diversas de flores diversas. Vejam que eu peguei modelos de flores diferentes e fui desenhando de forma bem solta, bem livre, colocando uma flor maior ao centro e outras menores nas extremidades. E em direções diferentes também, eu não me restringia sempre na posição vertical, não, vamos usar as diagonais para dar movimento e ritmo a essa composição. Então, nós vamos fazer o nosso desenho planejando o equilíbrio da obra. A gente já vai desenhar pensando no equilíbrio que a gente deseja atingir no nosso trabalho. Eu busquei esse equilíbrio a partir das forças opostas, o que é uma forma muito simples e muito interessante de se atingir o equilíbrio. Então vejam que eu coloco numa extremidade e na outra extremidade oposta elementos interessantes, elementos de destaque. Boto numa ponta, boto na outra ponta, outros destaques e o destaque central, essa flor maior central. A dica de número 3 é para a gente selecionar a nossa paleta. Essa é uma técnica que ajuda muito na hora de pintar, porque agiliza o nosso trabalho. A gente já tendo em mente a paleta que a gente vai usar, as cores que a gente vai usar e as misturas que dessas cores podem surgir, facilita muito. A gente não precisa, no momento que a gente estiver pintando, ficar pensando qual cor é a mais escura, qual cor é a mais clara. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, eu tenho um vídeo falando exatamente sobre a paleta de verdes, que foi a mesma paleta que eu selecionei para fazer essa obra. Ao final, vai lá, dá uma olhada porque vale muito a pena, vai te ajudar com certeza a construir a sua paleta. Então, depois da gente ter selecionado o tema, da gente ter visto as nossas referências e ter escolhido a nossa paleta de cores, é hora de começar a pintar. Quando a gente vai colocar as cores, a gente precisa pensar também e precisa planejar. Como assim? A gente precisa planejar sempre pensando no equilíbrio da composição. Quando colocamos uma cor, a gente, em geral, coloca essa mesma cor em outros pontos do nosso trabalho. Isso facilita, isso faz com que o nosso trabalho tenha homogeneidade, tenha integração de uma cor com a outra. Assim a gente cria um conjunto uniforme e não fica parecendo que aquele ponto que a gente colocou, aquela cor, é único na composição. Não, ele parece estar integrado ao restante do trabalho. Na aquarela nós temos uma regrinha de ouro, que é ir do mais claro para o mais escuro. Aos pouquinhos a gente vai escurecendo o nosso trabalho. Primeiro, passo uma camada geral, fazendo todo o esboço para a gente ver mais ou menos como que vai ficar aquele trabalho, aquele resultado final. A gente já começa a ter uma ideia de como vai ser o resultado final. E aí depois, aos pouquinhos, a gente vai intensificando determinado ponto, um ponto ou outro, escurecendo as áreas de sombra,
para fazer esses contrastes, esse volume, essa luz e sombra. E assim a gente vai aos pouquinhos atingindo o equilíbrio da nossa obra. Agora tem que esperar secar, tá tudo muito úmido, vamos esperar secar bem para depois inserir o fundo. Se você quiser, você pode inserir o fundo antes e depois começar a fazer as figuras. Não tem problema nenhum. Mas quando você for fazer as figuras, você já tem que pensar em equilibrá-las com o fundo. Nesse caso aqui, eu fiz primeiro as figuras, primeiro as imagens, e aí agora sim, depois de seco, eu vou inserir o fundo. E aí eu vou equilibrando as manchas do fundo de acordo com as imagens que eu tenho em primeiro plano. Penso que assim é um pouquinho mais fácil da gente atingir o equilíbrio. Até porque o fundo, as manchas que eu vou colocar no fundo são manchas soltas, são manchas mais livres. Então elas nos permitem uma liberdade maior. E até mesmo no fundo, a gente vai do mais claro para o mais escuro, sempre começando com aquele tom mais clarinho e aí depois intensificando um ponto ou outro, sempre pensando em como que o conjunto vai ficar e tendo sempre essa diversidade, nem tudo muito escuro, nem tudo muito claro. Depois que eu coloquei o fundo, eu senti necessidade de intensificar mais as flores. Então, vamos intensificá-las. Mas aí eu já não vou pintar toda a minha flor, eu vou pintar um trechinho ou outro, eu vou intensificando um determinado ponto ou outro. Vejam como aqui, sem querer, o rosa abriu um pouco no verde, porque o verde não estava 100% seco não, e olha como ficou um efeito lindo, interessantíssimo. E eu vou aproveitar e fazer em outros pontos, onde tem esse botãozinho de flor. E aquele acidente deixou de ser um acidente e já passa a ser parte integrante do todo. Passou a ser intencional nos outros pontos. Agora que eu já tenho o meu trabalho seco por completo, eu vou então apagar o lápis. E aí vejam como o lápis faz uma diferença bem grande. Quando a gente apaga, a gente vê algumas áreas, alguns brancos que se abriram, que a tinta não pegou, né? Então aquele branco abriu, ficou bonito, ficou interessante. Assim eu consigo limpar o trabalho, porque agora eu vou fazer uma intervenção a nanquim. Lembrando da regrinha do nanquim, que é sempre a variedade de espessura. Então vamos variar nas espessuras das canetas. Começando por uma caneta média, depois passando para uma mais grossa para intensificar determinadas regiões, e aquela caneta super fininha que é 0.05 eu deixo para os detalhes mais sutis. E vejam como eu senti necessidade de colocar umas formas lineares, só umas linhas, umas folhinhas sem pintura. E vejam como isso ficou interessante, criou uns grafismos bacanas. Então eu vou colocar no trabalho inteiro. E agora eu vou colocar umas linhas também mais grossas, esses grafismos. E assim a gente vai aos pouquinhos enriquecendo o nosso trabalho. Então aqui, ó, já temos o nosso trabalho finalizado. Vejam como o conjunto ficou bem harmônico, ficou bem interessante. Vejam como os rosas destacam, vêm pra frente. Vejam como os verdes mais profundos distanciam, vão lá pra trás. Vejam como em determinados pontos, ó, nesse fundo tem uma camada, tem um branco aparecendo, aqui também, então eu não preenchi toda a folha com a aquarela, o que gera muita riqueza, muito interesse visual. E os grafismos, como eu inseri no fundo e nas flores, houve essa harmonia entre figura e fundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído um pouquinho para o desenvolvimento de vocês. E não esqueçam, curtam as nossas redes sociais, curta o Facebook, Instagram, curte o canal, clica no sininho de notificações, curte o vídeo, porque toda semana tem conteúdo novo de qualidade para vocês, ok? E não esqueçam, sábado, você já sabe, né? Todo sábado tem live, uma aula de arte ao vivo, gratuita e para a família inteira, com técnicas de desenho, técnicas de pintura simples, técnicas simples, para a família inteira fazer arte juntas. E estamos agora oferecendo a Maratona da Pintura. São 8 aulas ao vivo, com técnicas incríveis de pintura. Então, se você quer começar a pintar do zero, essa é a hora. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!